Então, bom dia a todos. A gente tem feito uma caminhada por Apocalipse. Quer dizer, a gente tem feito uma pré-caminhada por Apocalipse porque ainda não entramos no texto em si, né? Então, depois das temáticas que eu vou trabalhar, aí sim nós entramos em Apocalipse em si. Ok. Aí. Tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Então, semana passada, na última EBD, nós conversamos sobre alguns aspectos teológicos do livro de Apocalipse, né? Entre esses aspectos, tem a questão da linguagem, que foi um ponto que eu passei muito rapidamente, mas foi o primeiro ponto que eu passei quando nós estávamos falando lá. Porque, como é um texto profético, ele é um texto um tanto quanto cifrado, né? Ele não é um texto escrito literalmente. Isso tem uma razão de ser também, né? Ele também é escrito para não ser entendido. Como assim? Quem escreveria um texto para não ser entendido? Olá, bom dia. Né? Por que alguém escreveria um texto? Né? A ideia é escrever para ser entendido. Mas é que nós precisamos entender que era escrito para as igrejas da Ásia Menor. As igrejas da Ásia Menor, naquele tempo, estavam sob perseguição. Então, se você também escreve um texto muito claro, dizendo da derrota do que está te perseguindo, você acaba incentivando, né? É como numa briga você está perdendo, você chegar para o outro e dizer assim, ó, eu sei que você vai perder. Né? Você provoca mais ira ainda. E num Império Romano não cristianizado, o Império Romano era o inimigo. Então, você dizer que o inimigo vai perder, você está incentivando ele a lutar mais contra você. O propósito de Gênesis não era... o propósito de Apocalipse não é esse. Né? O propósito de Apocalipse vai conversar muito com Gênesis. É demonstrar o triunfo ao final. Né? Então, o texto tinha que ser claro o suficiente para ser entendido por aqueles que já tinham no seu coração a presença do Espírito Santo, mas ele não podia ser claro o suficiente para que todos entendessem, porque aí o inimigo ia entender também. Né? E aí o inimigo entendendo também, você acaba fomentando a briga, o que não era o propósito. Então, o texto ele é bastante cifrado e tem algumas questões assim que acabam se tornando, não é difíceis, mas elas são necessárias, elas têm um método para ser entendido, elas precisam ser olhadas de acordo com as Escrituras. E tem um ponto que é bem importante, que é o que nós vamos conversar hoje, que no texto ele começa a escrever cartas, então, para 7 igrejas, mas ele não escreve cartas para as igrejas. Ele escreve cartas... Bom, vamos ver. Quando ele começa a escrever a carta para as igrejas, ele escreve cartas para... Vamos pegar lá, Apocalipse 1, 8, ele vai dizer assim, ó, ao anjo da igreja que está em Esmirna. Aí quando eu pego Gênesis, 2, 8, ele vai dizer, ao anjo da igreja que está em Esmirna. Quando eu pego 2, 12, ele vai falar ao anjo da igreja que está em Pérgamo. Então vem a grande pergunta aqui. Por que ele escreve sempre ao anjo da igreja? Legal isso, né? Da onde que vem essa ideia de anjo da igreja? Bom, anjo quer dizer... eu falei semana passada o que a palavra anjo em hebraico era, vocês lembram? Será... Isso. E os que... É isso. Né? Querub em hebraico é... Não tem problema. Então tá, em hebraico o plural é sempre com im. Nós usamos o plural do latim, né, de uma forma lá do latim, que é o acréscimo de s. Essa ideia de colocar s no plural né? Você coloca o s ao final da palavra, algumas palavras você faz uma adaptaçãozinha, mas basicamente o nosso plural você colocou s no final da palavra, né? Sapato, sapatos, cadeira, cadeiras. Fácil, né? Botou um s, está no plural. Em inglês nem sempre é assim. Por exemplo, criança, child.
Aí o plural, children. Mudou completamente até a pronúncia, né? Então você coloca um R-E-N para dar o plural, né? Algumas palavras do inglês realmente você só coloca o S, tranquilo. Em hebraico, o plural é colocando IM ao final. Doido, né? Então, por exemplo, discípulo é talmid. E o discípulos é talmidim. Legal, né? Então, Jesus andava com os talmidim. E aí é muito curioso que você vê o aluno que está começando a estudar hebraico e fala assim, Jesus andava com os talmidins. Né? Daí você fala, não, mano, tem dois plurais aí, né? Talmidim já é plural, né? E querubim, ou queruvim, assim como no espanhol V e B é a mesma letra, né? O mesmo som. Querubim e queruvim é um plural. Então, vocês já sabem que é S, né? E querubim e queruvim é plural de repolho. Tá? Então é repolho. E aí você vai dizer assim, tá, mas então querubim quer dizer repolhos? E a resposta é sim, querubins quer dizer repolhos, né? Por quê? Porque quando a gente vai ver a descrição do céu, você lembra como era o céu, onde Deus está? Por que a glória de Deus não vaza, a luz da glória de Deus não vaza e consome toda a terra em pecado? Por que não vaza? A luz da glória de Deus não é forte o suficiente para vazar? Para chegar à terra? Seria. Mas por que ela não sai? Porque os querubins cobrem o trono com suas asas. Lembra que eles têm 6 asas, 2 eles cobrem o rosto, e daí com as 4, né, eles vão cobrindo. Aí tem um que pega lá com a tenaz, vem purificar a boca. Lembra dessa cena? Então, fechar a glória de Deus ali com as asas para que ela não chegue à terra é como um repolho que fecha o seu centro com as folhas. E você não consegue chegar no meio do repolho sem arrebentar as folhas, né? Você não consegue. Ou você pega uma faca e corta, mas mesmo que você tentar tirar com a mão com muita delicadeza, você não vai conseguir, né? Então veja, Deus usa elementos muito simples do que a pessoa pega ali no dia a dia para poder explicar essas coisas, né? Então quando ele fala de anjo, ele está falando ali daquele que fecha e protege a igreja de certa forma. Ao mesmo tempo, o papel do anjo nas escrituras raramente é para alguma outra coisa que não para trazer uma mensagem. Não aparecem muitos anjos na Bíblia, tá? Tem uma boa aparição, mas não é assim uma coisa que todo livro tem a todo momento, tal. Tem anjo que vem para matar, né? Para lutar, mas basicamente a grande função dos anjos é trazer mensagens. Por isso, inclusive, anjo é mensageiro, né? A ideia de anjo é que ele seja mensageiro. E aí, como eu disse, é um texto que é cifrado, né? Então, ao colocar ali o anjo da igreja, não dá para colocar assim ao líder da igreja. Porque se eu mando uma carta para o líder da igreja e essa carta é interceptada, né, alguém recebe alguma cópia dessa igreja, eu já sei no pescoço de quem que eu vou em cima, né? É o primeiro. O apóstolo mandou a carta para fulano. Eu quero destruir a igreja. Quem é que eu vou destruir primeiro? O que recebeu a carta, né? Pronto. Fácil, né? E aí tem inclusive um versículo que vai dizer isso, né? Ferirei o pastor e as ovelhas permanecerão mais fortes. É isso que diz o versículo, não é? Não, né? O que o versículo diz? Elas vão fugir, né? Vão se dispersar. Então, se eu mato o líder, se eu mato a cabeça, as ovelhas vão se dispersar. Se eu quero acabar com a igreja, eu mato o pastor ou o líder ali. Quando a carta vai para o anjo, opa, quem não tem o discernimento já se derruba. Peraí, como é que eu mato um anjo? Agora já não tem como. Não consigo nem ver como é que eu vou matar. Não tem como. Entendeu como é uma linguagem cifrada? É legal isso, né? É muito legal. E é só para pensar assim, que você pensou um minuto a mais, você fala assim, pois é, não pode ser um anjo, mas tem que ser para o mensageiro. Mas daí também preciso achar palavras, porque eu não posso dizer assim, não vou escrever para o pastor.
Eu vou dizer para o líder da igreja. Quem está fora sabe que o pastor é o líder. Carta àquele que fala à igreja dele. Quem que fala na igreja? Carta para a cabeça da igreja. Tá, mas quem que é? Entende como anjo é uma linguagem que ajuda bastante nesse caso, né? Então, quando ele começa dizendo carta às igrejas da Ásia Menor ao anjo da igreja, a ideia vem mais ou menos por aí. Essa é a ideia de quem é o anjo. Porque vamos ver o que diz lá Lucas 7, 24. Lucas 7, 24 vai dizer assim, ó. Tendo retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão tal. Esses mensageiros, não sei na sua, mas na minha tem inclusive uma letrinha ali que vai fazer depois uma referência, que é a Marcos, calma antes que caia, que é a Marcos 1:2. Essa ideia do mensageiro é isso, é aquele que traz a mensagem, né? Então o anjo, quem são os anjos? São os que trazem a mensagem. Então aqueles que trazem a mensagem. Caramba, então nós estamos chamando o pastor de anjo? Não sei. Vamos ver o que Marcos diz. Mateus. É Marcos 1 e 2. Está aqui. Olha só, lá em Lucas a gente viu o mensageiro, né? Aqui diz assim, ó. Como está escrito no profeta Isaías, eis que envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o caminho diante de ti. E aí, ele está falando de João Batista, né? A voz que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, endireite as veredas. Então, o que João Batista faz? Aquela mensagem que ele propaga é essa ideia, é o enviado do Senhor que vai preparar o caminho, né? O último dos profetas do Velho Testamento. Sempre digo isso, né? João Batista, a gente esquece, mas João Batista é Velho Testamento, né? A mensagem dele é de Velho Testamento, né? Que está vindo Jesus, depois sempre, né? Já veio, né? E voltará, tal. Então, essa ideia de estar lá em Marcos, anjo, e em Lucas, mensageiro, a gente vê que a função desse que transporta a mensagem é a mesma. Por isso que quando a gente fala assim que o anjo lá de Apocalipse é justamente aquele que traz a mensagem, não é separar o pastor no sentido de que o pastor pastor é alguém que não nasceu, veio direto do céu, o céu se abriu, ele desceu, se materializou. Não é isso, né? Não é esse anjo nesse sentido, mas é anjo nesse sentido. É aquele que Deus preparou para trazer a mensagem naquele lugar. Será que é? Ou nada a ver isso que eu estou falando? Bom, vamos ver? Vamos para Hebreus capítulo 13. Não, vamos antes para Jeremias 3, versículo 15. Depois eu volto em Hebreus, tá? Vamos para Jeremias. Versículo clássico de convite de posse de pastor, né? De posse de pastor, o pessoal sempre usa esse. Versículo 15 do capítulo 3 de Jeremias. O 14 diz assim, ó. Convertam-se, filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei e vos tomarei a uma cidade e a 2 de uma geração e vos levarei a Sião. E aí o 15. E darei pastores segundo o meu coração, que vão lhes apacentar. A minha versão diz consciência e inteligência, né? Então veja, quando a gente diz que o pastor é alguém, é o anjo enviado, o mensageiro enviado por Deus, é nesse sentido, que Deus separa do seu meio, e aí a gente podia pegar Timóteo, inclusive, para apoiar isso, que Deus separa do seu meio algumas pessoas
como ele sempre fez, desde que ele institui no povo funções, ele separa, no caso da família de Arão, né, ele separa pessoas para serem as responsáveis por trazer a mensagem. Por quê? Por uma questão de organização. Pronto. É isso. Né? Tem a tribo de Levi, que vai ser a responsável por organizar o templo. O pessoal acha que levita é o cara que toca. Né? A última coisa que eles faziam era música. Né? Tem grupo de louvor que se chama de levita, tem que ler a Bíblia. Porque a última coisa que eles faziam era isso. Preparar a ceia, limpar chão, recolher cocô. Lembra que nessa época eles ainda faziam oferenda de animais, né? Então vinha o animal, o sacerdote ia cortar, estava o levita lá limpando o chão. Onde o animal passou, porque não era para estar sujo, né? O animal nervoso, tal, normal, ele estava lá o levita limpando, tal. A última coisa que o levita fazia era tocar corneta, né? Então, e tinha a família de Arão, que eram os separados para trazer a mensagem. Então não é que é uma balança aqui, né, para a gente equilibrar. O pastor continua sendo um homem normal, continua sendo um homem comum, mas é alguém comum que Deus separou para uma missão especial. Ah, mas isso faz dele um homem especial? Tudo bem, faz dele um homem diferenciado, tá bom. Né? Mas é um homem comum, é alguém, homem como qualquer outro, mas que Deus levanta para isso. E aí a gente, ao olhar para Apocalipse com essa mensagem cifrada, achar uma palavra que diga exatamente isso, alguém que tem a função de trazer a mensagem de Deus para aquela pequena comunidade e, assim como os querubins, proteger e cuidar daquela pequena comunidade, essa que é a função pastoral, ela a gente pode chamar também, nesse sentido, o pastor de anjo. Legal isso, né? E aí essa ideia de proteger a comunidade é Hebreus 13, 17. Vamos ver o que diz Hebreus 13, 17? Agora pula um monte. Então, Hebreus 13, 17, o autor de Hebreus, e aí quem é o autor de Hebreus a gente não sabe, né? Mas o autor de Hebreus vai dizer, eu acho que é Paulo, tá? Mas tá bom, mas tem razões pelas quais o pessoal acha que não, mas tudo bem. Mas então o autor de Hebreus vai em 13, no capítulo 13, ele vai trazer uma série de recomendações para a igreja, né? Então, façam isso, façam aquilo, tal, só para vocês terem uma ideia. No 16 ele vai dizer assim, ó, não esqueçam da beneficência, né, ou seja, de serem bondosos, caridosos, e da comunicação. Deus se agrada disso. E aí o 17, obedeçam aos seus pastores, sujeitem-se a eles, porque eles velam pelas suas almas como aqueles que hão de prestar contas dela, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil para vocês. Então veja, quando ele está dizendo aqui que o pastor ele tem uma responsabilidade, aquele homem que foi chamado para cuidar da igreja e para trazer a mensagem para a igreja, a última coisa que um pastor deve ter como prioridade é o seu púlpito. Essa é a última coisa que importa. Falar no domingo é a última coisa que importa. Por quê? Porque o que importa é, antes de falar no domingo, eu tenho orado pelas pessoas da minha igreja? Antes de falar no domingo, eu tenho cuidado das pessoas da minha igreja? Antes de falar no domingo, eu tenho pensado o que Deus quer falar para a igreja? A minha igreja tem caminhado nos caminhos do Senhor? Você entende? É muito... Quando chega depois de toda essa reflexão, que você vai dizer assim, tá, ok, a resposta é sim para todas. A igreja está bem, né? Está saudável. Ok, a resposta é sim para todas. Então, agora sim,
Que trecho das Escrituras que eu vou usar domingo para pregar? Não. Eu já cuidei de toda a igreja, eu já vi, eu já sei que aquele que perdeu o pai, eu já fiz a visita, sei que ele está lidando relativamente bem com o luto, eu sei que aquela lá que perdeu a mãe não está lidando bem com o luto, então vou ligar para ela um pouquinho mais do que para ele que está lidando bem, está caminhando. Eu sei que fulano já está muito debilitado, não pode vir à igreja, então vou fazer uma visita. Eu sei que fulano está passando por um problema de saúde muito grave, mas que não quer receber visita, eu vou respeitar isso, mas vou ligar para, sei lá, para o irmão, para o amigo, tal, para saber, eu quero saber notícias, tal. Então eu cuido da comunidade, por quê? Porque vou prestar contas a Deus. E aí, inclusive, é o chamado de Deus. Deus separou aquele homem, separou aquela pessoa para isso. E veja que o versículo ainda diz, né? Para que eles façam isso com alegria e não gemendo. Ou seja, façam isso com alegria e não com tristeza. Se a igreja trata bem o pastor vai fazer isso com alegria. Se a igreja trata mal o pastor, Deus chamou ele para aquela função. Ele vai cumprir aquela função também. Com raiva, com ódio no coração talvez, né? Vai cumprir meio azedo, mas vai cumprir a função. Por quê? Porque se as ovelhas são meio rebeldes demais, pois é, mas ele está cumprindo o que Deus chamou ele. Então ele vai cumprir o chamado de Deus, mesmo assim, mesmo contra as ovelhas, né? Então, mesmo num eventual conflito, ele vai cumprir, porque ele não faz ele faz por meio das ovelhas, faz para Deus. Interessante isso, né? E é justamente olhando esse valor de cuidado, de cuidado, eu não coloquei ali, né? De cuidado por aquela igreja que surge um costume entre os anabatistas, e depois um costume que foi mantido com os batistas, que é o nome das igrejas. Vocês já notaram que as igrejas batistas, elas normalmente têm um nome territorial? Perceberam isso? Né? É Igreja Batista de Aveiro, Igreja Batista de Águeda, né? Às vezes quando tem 2, 3, daí ela começa a assumir nomes do bairro que está, né? Curitiba, por exemplo, tem uma que fica numa rua famosa lá, na Alameda Princesa Isabel, então ela se chama Igreja Batista Alameda, todo mundo sabe que é na Princesa Isabel, né? Então esse domínio territorial, não é domínio, mas essa palavra é melhor, essa responsabilidade territorial é uma responsabilidade que o pastor tem. Pastor batista, ele não é pastor da igreja, ele é pastor da cidade. Por quê? Porque quando ele olha para uma outra pessoa que não é membro da igreja, mas que mora naquela cidade, ele enxerga ali uma ovelha em potencial. Ele enxerga ali uma pessoa que também precisa de cuidado, ele enxerga ali uma pessoa que também precisa do evangelho, é alguém que precisa também se chegar a Deus. E é alguém que também precisa ser assistido, no sentido de que os portugueses não têm muito esse costume de atendimento no gabinete, né? Mas no Brasil a gente tem muito desse costume, a pessoa quer vir e conversar com o pastor. O pastor batista, ele atende quem quer que seja, independente de ser membro da igreja ou não. Tem uma igreja, e aí nisso eu preciso dar o braço a torcer. É muito polêmica. Ali na Lourenço Peixinho tem só um centro dela, que é a Universal. Como você chama aqui de Universal também, né? Centro de Ajuda, né? Mas aqui vocês chamam da Universal, né? Inicialmente chamavam Universal, mas mudaram para esse nome. Para Centro de Ajuda. Então, pois é, o pessoal critica muito eles. E algumas críticas, inclusive, cabem. Mas eles têm um costume muito interessante. Quando o pastor muda para uma cidade, eles mudam muito os pastores de lugar, tal, mas quando o pastor muda para uma cidade, ele manda imprimir lá 1.000 cartões, 2.000 cartões e tal, e aí ele vai nas capelas mortuárias e nas funerárias e nas conservatórias. É na conservatória que a pessoa casa, né? Sim. E aí ele vai nas conservatórias e entrega o cartão dele e fala, olha,
Se alguém quiser casar, né, por exemplo, na conservatória, se alguém quiser casar, quiser a palavra de um sacerdote e não tiver quem, pode me ligar que eu venho. E não cobra nada. E nas capelas mortuárias, ele leva o cartão e também fala, ó, se faleceu alguém e a família quer quer uma palavra e não tem um pastor, não tem um padre e tal, e precisar de alguém, me liga, qualquer dia, qualquer hora, me liga que eu venho. E também não cobram nada, né? Então, podem criticar eles pelo que for, mas nesse ponto eles acertam a caminhada. Por quê? Porque a ideia é essa, é cuidar da comunidade, né? Ah, mas eles têm segunda intenção, porque eles querem fazer... Não importa, eles estão cuidando da comunidade. Se eles têm segunda intenção ou não, problema deles com Deus, porque como a gente viu, eles vão prestar contas, né? Então vamos partir, vamos dar uma chance para os nossos irmãos lá, até porque eles são Macedo também, né? O chefe é Macedo também, né? Você sabe que meu nome é Macedo, né? Você também é Macedo? Eu já vou contar uma curiosidade dessa. Então, como eles vêm dos Macedo também, então são gente boa. Então a gente dá uma chance para eles, que é uma atitude bacana deles, né? Essa ideia de cuidar da cidade, né? Essa ideia é a mais pura ideia bíblica. A gente está vendo aqui, né? A carta ao anjo da igreja da cidade tal. As igrejas eram conhecidas pelo nome da cidade. É um costume que, por exemplo, os católicos perderam. É a igreja de santo tal, a igreja de santo tal, mas não é a igreja da cidade. Ah, mas é a Sé. Não, é costume, que aquela é a igreja principal da cidade. Mas não carrega no nome. Não carrega no nome, né? Às vezes coincide. Por quê? Porque a cidade tem o nome do santo. Mas a igreja não tem o nome daquele santo porque é o nome da cidade, né? Tem o nome do santo porque é o santo para quem a igreja é dedicada. Nós não, nós carregamos o nome da cidade como marca de identidade dentro da igreja. Legal isso, né? E aí, quem é de Aveiro, quem está em Aveiro há mais tempo, consegue perceber isso aqui no coração da igreja. Por quê? Porque Aveiro é uma cidade que recebe muita gente que vem de fora, que vem estudar, que vem para cá, tal, né? Às vezes passear, tal. Então, praticamente todo culto nosso tem algum visitante, né? Alguém que acaba vindo e sempre é bem recebido. A igreja sempre está de portas abertas para receber quem visita, né? Quem vem de qualquer canto do mundo. E vem gente de tudo quanto é canto do mundo mesmo, né? Vira e mexe aparece um da Ásia, um da África, outro do Brasil, quer dizer, outros do Brasil, né? Não, vem bastante gente de todos os lugares. Diga, Jorge. Mesmo em Aveiro ou em outros lugares, quando há mais que uma igreja batista, assumem-se pela sua data de criação. A primeira, a segunda, a terceira... Mas veja, primeira de Aveiro, segunda de Aveiro. Né? É isso mesmo. Sim. O pessoal às vezes usa CIB e TIB, né? Você não usa aqui CIB? Da CIB de Lisboa, não? Que é a segunda igreja batista de Lisboa. Aí usa CIB. Não? É mesmo. Porque no Brasil é comum essas três nomenclaturas. PIB, CIB, TIB. Né? Primeira igreja batista, segunda igreja batista, terceira igreja batista. Então quando o pastor fala assim, eu sou da CIB de Aveiro, já sabe que é da terceira igreja batista de Aveiro. Né? Hã? Eu falei CIB? Vocês entenderam. Escapou aqui, né? Então, da TIB, isso, né? Então, por exemplo, o pastor da CIB de Curitiba fala, eu sou da CIB de Curitiba. Todo mundo já sabe que está falando do pastor Valdo. Eu sou da TIB de Curitiba. Todo mundo sabe que está falando do Quecros. É estranho o nome, né? É grego. Né? Tá falando do Quecros, né? Então, a gente já sabe só pelo nome, mas ainda assim carrega o nome, né? Aí, lógico, uma cidade que acaba crescendo mais, tal, por exemplo, Curitiba tem 50 igrejas. Então, a nossa igreja, por exemplo, Curitiba e região tem 102, né? Mas a nossa igreja lá, por exemplo, é 37. Aí não fica a 37ª, né? Aí ela já tem o nome do bairro. Legal isso, né? Uma questão de tradição e cuidado com a sua igreja, né? Isso por quê? Porque é esse cuidado de prestar contas que o anjo vai ter que ter. O anjo vai cuidar da igreja
num tempo de perseguição, e aí Apocalipse é escrito justamente nesse tempo de perseguição. E por que? E aí vem a pergunta da provocação de hoje: por que será que usaram a palavra anjo? Bom, a gente já viu que anjo é um mensageiro, anjo é aquele que vem para cumprir uma missão, anjo é aquele a quem Deus chamou, mas por que Apocalipse vai usar anjo? Será que tem mais alguma razão? Vocês já ouviram falar de interpretação sistemática da Bíblia? Já? Que a gente encara a Bíblia como sendo um sistema, né? Tá bom. Estou enrolando para vocês pensarem um pouco. Por que será que ela usa... Não? Não vai sair? Tá bom. Então eu vou tentar. Já estou no começo da Bíblia. Portanto, em que livro será que eu estou? Tá, beleza. Vocês viram que tem poucas aqui, né? Tem uma outra introduçãozinha, tal. Mas estou em Gênesis. E aí, o que acontece no capítulo 3? O meu começa com o título dizendo assim: a tentação de Eva e a queda do homem. E aí o versículo 2 diz assim, ó: e disse a mulher para a serpente. O 1 já diz, né? A serpente era a mais astuta de todas as... Quem é essa serpente? Aqui não diz. Quem era essa serpente? É o diabo? Aqui não diz. Aqui diz que a serpente é o diabo? Não, não diz. Onde vai dizer? Pois é, mas só lá no final que vai dizer? Caramba, mas aqui está no começo. Mas só lá no final que vai dizer? Pior que é. Vamos lá, Apocalipse 12, versículo 9. É só lá no final. Nossa, mas e aí? Todo mundo sabia, né? Só não estava escrito. Apocalipse 12, 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, é aquela lá, né? A antiga serpente, chamada o diabo e Satanás. Que, quando eu vou olhar a queda do rei de Tiro, eu descubro que era, a princípio, um anjo também. É um anjo caído, mas era um anjo também, né? Então, aí eu volto, e aí eu já estou encerrando, e aí eu volto no propósito da existência do termo e da existência do livro de Apocalipse em si. A razão da existência do livro de Apocalipse em si não é mostrar o fim das coisas. A razão do livro de Apocalipse em si não é mostrar o fim de Satanás. A razão mostra. A razão da existência do livro de Apocalipse em si não é mostrar o fim das coisas, embora mostre. A razão do livro de Apocalipse em si não é mostrar que tem 6 igrejas corrompidas, embora mostre. A razão do livro de Apocalipse é mostrar que, embora nós possamos passar, talvez, e alguns passem por isso, uma vida inteira de sofrimento, uma vida inteira de ataque de Satanás, ao final, os que permanecerem fiéis vão triunfar. A razão do livro de Apocalipse em si não é mostrar que no fim das contas toda essa terra vai ser destruída. É mostrar que, embora toda essa terra seja destruída, no fim das contas, aqueles que mantêm o coração no céu, aqueles vão passar por isso sem perecer. Aqueles que se mantiverem fiéis vão perecer. A razão de Apocalipse, embora mostre 6 igrejas infiéis, ou que se corromperam, que se perderam, é mostrar que no mesmo contexto dessas 6, uma se manteve fiel, e essa que se manteve fiel foi aprovada. É mostrar que no fim das contas, no nosso coração, e aí é uma questão muito pessoal de cada um, o pastor, o anjo da igreja, ele vai prestar contas daquela igreja. Mas, ao mesmo tempo, quando nós dizemos que a igreja somos nós,
também diz que nós vamos prestar contas da nossa vida. E aqueles que chegarem ao fim de tudo, passando, seja como for, pelo que quer que passe, né? Alguns passam por sofrimentos maiores, alguns por sofrimentos menores, mas passem pelo que quer que passe. Aquele que se mantiver fiel vai ver a glória e vai chegar no fim das contas lá no céu e vai ser bem recebido, porque vai ser encontrado fiel. Eu tenho uma teoria, e aí tinha inclusive que explicar a física quântica, é um negócio muito doido. Mas é bem... não vou nem entrar muito no mérito, depois a gente pode outro dia conversar sobre isso, mas é uma ideia de que nós vamos chegar ao céu... não é que nós não vamos chegar ao céu e Jesus vai estar lá nos esperando. Nós vamos chegar ao céu junto com Jesus. No mesmo instante que vai chegar ao céu, todos os crentes do Antigo e do Novo Testamento, a chegar, porque no céu não tem tempo, né? Então, aqueles que morreram, e por isso que existe lá a ideia de estarem adormecidos, né? Quando nós chegarmos, todos vamos chegar, sabe? O olho vai abrir para todo mundo no mesmo tempo. Tá? Tem uma explicação de física quântica para isso, tal, mas todos vamos chegar no céu ao mesmo tempo. A consciência de chegada no céu é igual para todo mundo em todo o tempo. A hora que nós chegarmos vai ser junto. E aí imagina você chegando junto com os apóstolos, com todos os profetas, e com toda a galera, né? Eu quero chegar meio perto de Jó, assim, eu gosto de Jó. Né? Cadê o Jó? Tá aqui. Então, vamos lá, vou contigo. Né? E nós vamos chegar todos meio juntos, assim, sabe? No céu, no mesmo instante. E aí eu fico imaginando, imagina o céu em festa recebendo Jesus. E aí ele fala assim, então, cheguei, voltei, e voltei com a minha galera. E aí chega a gente assim, né? Chega saltitando e tal, né? Aí Deus olha e fala assim, aí galera, preparei um lanchinho. E aí tem aquela mesa assim, né? Vocês demoraram, né? Preparei o lanche, ó. Corre que a francesinha ainda tá quentinha. E aí você corre assim, tem batata. Né? Mas a ideia é exatamente essa. Nós vamos chegar ao céu, e aí você pode achar que uns chegam antes, outros depois, eu acho que a gente chega todo mundo junto, isso não é a essência da coisa. A questão é, nós vamos chegar lá, os que se apresentarem fiéis, vão chegar lá e vão ser bem recebidos. Isso não é mensagem de autoajuda, isso não é querer alimentar uma falsa esperança. Quem diz isso não sou eu, quem diz isso é o texto. Que a gente passa por aflições, a gente passa por desvios, mas né, passa por momentos que são entruncados, passa por muitos momentos em que você pede uma resposta para Deus e não tem. Você passa por momentos em que você quer ouvir Deus falar e não ouve. Tem momentos que você precisa né, tomar uma certa decisão e está clamando para Deus, vou para a direita, vou para a esquerda, e Deus fala, escolhe aí, se vira. Né? Tem momentos que são assim. Tem momentos que a gente acha que a gente realmente perdeu tudo, que não tem mais esperança. E daí você para, respira. Fala, não, mas espera aí, deixa eu ver como eu enfrentei outros problemas 10 anos atrás. Você já parou às vezes para pensar nisso? Às vezes problemas da adolescência. Eu acho curioso, às vezes, adolescente faz tatuagem. O que você desenhou? Desenhei tal coisa. Por quê? Porque isso é importante para mim. E daqui 15 anos, 20 anos? A gente estava, essa semana nós fizemos uma viagem, tinha uma exposição daquela série Stranger Things, né? Coisas estranhas e tal. E daí estavam lá os adolescentes para ver a exposição com uma camiseta. Tá bom, camiseta se desfaz. Mas eu fiquei pensando, gente fã, 6 horas da manhã já estava lá na fila para assistir a exposição. A exposição era grátis? Tá bom, talvez isso ajudasse um pouco na fila, mas estavam lá desde cedo. Uma camiseta de menos. Mas e aquela galera que gosta tanto que chega a tatuar o símbolo da série? Tá, e daqui 10 anos que não tem mais a série?
E daqui 20 anos, quando tem mais essa série? Quando ele ficar velho? Tem gente que fala, né? Quando ficar velho a tatuagem. Não, eu digo, o problema não é a tatuagem, mas sim aquilo que tinha valor já não tem mais. Só você pensar. Quando você era criança, eu queria muito uma coisa, sei lá, eu queria muito uma bola de aniversário quando eu era criança e nunca ganhei. Cara, se isso ainda te dói, vá pra terapia, porque, né, passou, pronto. É por isso que o texto que é dirigido a 7 igrejas lá da Ásia, ainda hoje faz sentido na nossa vida. Todos nós enfrentamos dificuldades, das quais muitas vezes nós não vemos o final. Mas aí a gente deposita na mão de Deus essa esperança. Porque se Ele disse que a vitória virá, ainda que no fim das contas, a gente segue firme nessa esperança, sabendo que mais cedo ou mais tarde ela chegará.